Olá! Hoje no Diversidade você vai conhecer o coletivo Escola de Rimas. A lua cheia. Há algum tempo, a cultura hip-hop tem ganhado força em Caratinga. Novos MCs estão se juntando àqueles que têm mais tempo de estrada, e o resultado é uma série de eventos super interessantes. Por exemplo, desde março, acontece toda semana a Batalha de Caratinga, com sarau de poesia slam e duelos de freestyle na rua. No final de maio, o Nudoc também passou a receber os rappers da região. Foi criado o coletivo Escola de Rimas, que se reúne uma vez por mês para batalhar e aprender um pouco mais sobre os poetas da música brasileira. A gente conversou sobre esse movimento com o MC Tutizé e com o produtor cultural Vinícius Faria. Meu nome é Arthur José, sou chamado como Tutizé, pelo vulgo, e eu tenho 15 anos e eu sou MC de batalha e organizador da Batalha de Caratinga. Você quer que eu comece, então deixar de ser besta. Eu começo primeiramente rachando a porra da cabeça. Você não é inteligente, não é só CPU. E se não tiver bom, eu mando você tomando. Você tá gritando, isso me deixa solo. Você só fica gritando, te falta conteúdo, meu mano. É melhor você ser mudo que você tá falando, eu não quero. Você não tá entendendo porque você não é quebrada. Você não entende a linguagem de rua, meu camarada. Agora eu te falo uma canção. Você fala merda com merda, eu vivo e você quer ligar hábito de expressão. Merda pra mais. A ideia você não saca, não é linguagem de rua, é linguagem de maritaca. Tá ligado, mano? Sua voz é muito chata. E você sabe que eu sou vira-lata. O rap é mais é um gênero musical. A partir do momento que a gente nasce, a gente já tem um contato com a música, até antes de nascer, né? Mas o rap sempre tem na vivência, a gente escuta, tipo, como Racionais, que já foi citado. Mas eu fui parar para ouvir mais, que eu pude pesquisar e conhecer mais, ainda quando eu era criança, quando eu tinha uns 9 anos, de conhecer mais artistas, uns 10 anos. Aí minha irmã me apresentou artistas da época brasileiros, do rap nacional, e eu passei a ouvir muito nacional, que é o que eu tenho de referência, e o que eu gosto mais também é do nacional, que vem do Brasil. E eu meio que tenho Racionais, tenho muitos outros antigos que a gente já conhece, mas eu fui apresentado pela minha irmã também, da nossa geração, que é da minha geração, na verdade, que estão em ação hoje. E por eles eu fui conhecendo a referência deles também. Antigamente, como o Black Alien, que já é um rapper antigo, ele está em ativa hoje, ele é atual, mas ele tem mais idade na caminhada do rap. E muitos outros, o SNJ, RZO. Minha irmã é a Amanda Lima, também é atriz. Desde quando eu era moleque mais novo, eu fui apresentado e comecei a ouvir Baquechu do Blues, que hoje em dia está até mais conhecido, eu conhecia desde antes. E eu fui caminhando, até depois do suicídio que ele fez, a gente conheceu até de Minas Gerais, né? Ficou mais na mídia, Djonga. Aí pelo Djonga eu conheci a DV Tribo, conheci Oreia, FBC, de Minas mesmo, né? De BH. A garra de gatinho aí, pegou na mão, quero saber qual é a sua, irmão. A garra de gatinho aí, pegou na mão, quero saber qual é a sua, irmão. Eu tive uma facilidade para escrever. Eu estudando na escola, por matéria de produção de texto, essas coisas, eu sempre fui mais apto para escrever do que para fazer conta, por exemplo, né? Aí eu também sempre gostei de fazer o que eu gosto de prestigiar. Como, tipo, uma época, agora mesmo na pandemia, eu estava assistindo uns vídeos, eu gostava dos vídeos que eu estava assistindo. Eu comecei a fazer também e postei. E aí, ouvindo rap, eu já tenho muito mais tempo ouvindo. E agora que eu senti, assim, como é que eu posso falar? Um impulso para chegar e fazer também. Eu estava no 6º ano E aí eu com os amigos, a gente resolveu começar a fazer rima.
Aí ia lá, eu, menino pequeno, do 6º ano, ia pro centro do pátio. Aí começava a juntar todo mundo, até deu 7º, até o ensino médio. E ficava vendo. Aí, tipo assim, eu não vou falar que eu sou um cara bom falando de mim próprio. Mas nas batalhas, eu ia contra os meninos do 3º ano, no 6º ano eu começava a ganhar. Né? Aí eu achei legal demais e continuei fazendo. Até que deu um problema assim, por uma visão meio errada dos funcionários da escola, né, de coordenador, essas coisas, que até chegou a proibir da gente fazer na escola. Mas a gente continuou fazendo e levou pra rua também. Quando eu já, um ano depois, 2 anos depois, a gente começou a fazer na rua, mas em tom de brincadeira. A gente fez uma batalha na rua. E aí tem um amigo meu que foi lá também. E depois da pandemia tava tipo assim, faz alguns meses, né, que começou. Aí ele falou para fazer de novo aquela batalha que a gente tinha organizado. Aí eu pensei em fazer algo maior ainda, que envolver toda a cena de Caratinga, que eu tava conhecendo o pessoal de Caratinga, nos vídeos mesmo que eu fazia, alguns MC de Caratinga assistia, né? E aí eu conversava com eles. E aí eu fui vendo que tem muita gente com muita qualidade. E que tinha necessidade de ter e voltar a ter uma batalha. Eu conheci muita gente, muito MC, que eu não era próximo, né? Não conhecia. E hoje eu conheço bastante. E sou próximo, já fui na casa, já gravei música, entendeu? E aí a gente vê cada dia mais surgir MC novo também. Apareceu uns meninos de 10 anos, 9 anos, falando, eu quero batalhar aí. Eu só vou tomar coragem, vou batalhar. Eles estão aí querendo entrar também. Trazendo a palavra, escrito na Bíblia, demônios vão caindo pelo poder da vida. No nome de Jesus é que estou aqui. E quem não aguentou, vixe, pode sair. Há exatamente 10 anos, em 2012, eu produzi o primeiro festival de cultura hip hop aqui na cidade vizinha de Ubaporanga, né, onde conheci o Arlisson do Protesto Verbal, o Mano HP. E foi um festival de 3 dias, né? E depois o meu envolvimento como produtor cultural, né? Aí trabalhando em centros culturais, em Ubaporanga, em Caratinga e através do cinema itinerante, eu conheci bastante pessoas que produzem culturas diversas, né? E eu vi um crescimento muito grande dos slams, de poesias de rua, de batalha, e observando isso através da Rua Declama, de Timóteo, que eu ia fazer os meus projetos, em Patinga também. E tive também em Contagem, né? Lá tem a Batalha do Jabu, que é feita ali na Praça de Jabuticaba. Recentemente vi também em Ouro Preto um movimento, então é um movimento muito crescente. Em Caratinga esse movimento ele também começou a ser crescente, né? A gente começou a iniciar com a roda cultural, né? E depois paramos devido à pandemia, e depois veio a nova molecada aí, né? O Arthur, né, surgiu com um projeto aí, chama Batalhas de Caratinga, que acontece todas as sextas-feiras, né? Acontecia na Praça do Menino Maluquinho, agora acontece ali na Praça do Coreto. E dentro dessa ideia, né, do Arthur, né, que eu fui percebendo que o crescimento ele estava tendo um engajamento, né? A gente resolveu fazer um coletivo, reunir, né, as experiências que eu tenho como produtor cultural, a experiência que ele tem com essa galera nova aí que está produzindo rap, reunir toda a última quinta-feira no NUDOC com o coletivo Escola de Rimas. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua esse bate-papo. Fique ligado. Segundo bloco começando, e hoje o assunto é a nova cena do rap em Caratinga. No bloco anterior, nossos convidados contaram como surgiu a Batalha de Caratinga e que a partir dela veio a ideia do coletivo Escola de Rimas.
O coletivo se reúne uma vez por mês no Nudoc, onde acontece um encontro de gerações com muita troca de conhecimentos. A cada reunião é homenageado um poeta da música brasileira, além de acontecerem algumas batalhas. O início do coletivo deu quando eu estava procurando alguém para ajudar na batalha. E aí um colega me falou sobre o Vinícius, né? Que ele ajudava na outra movimento que tinha. E aí eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. Aí depois a gente veio com essa ideia aí do coletivo. E o coletivo Escola de Rimas é pelo aprendizado que você tem cada dia mais, que não necessariamente é uma escola como a gente conhece, né? Mas é o momento de aprendizado de você fazendo e praticando. Então, a gente tem os poetas que são homenageados, que já são da música brasileira ou até de outras vertentes da cultura brasileira que pode ter para frente. E que a gente conhece, né? Porque é da nossa cultura. E é muito interessante e tem muita poesia para passar, de relacionando todos os gêneros musicais, todos os gêneros, desde literatura até o cinema, e tudo pode fazer parte do rap. O primeiro poeta que a gente pensou, né, foi homenagear o Belchior, que há 5 anos, né, nos deixou. Então a gente pensou, né, nessa possibilidade e a gente viu que o Belchior também está envolvido em várias vertentes da música, né? Recentemente o Emicida gravou também Belchior. E nessa segunda edição a gente pensou no Cartola, né, que é uma figura emblemática, uma figura da periferia que teve aí muita dificuldade de produzir discos, né, e que tem uma poesia incrível, né, apesar de não ter muitos estudos, mas que tem um conhecimento, não tem um estudo acadêmico, né, mas tem um estudo da letra e da escrita excelente. Então a gente pensou no Cartola ser o nosso homenageado do segundo evento. E no terceiro a gente vai sentar para poder fazer, e talvez a gente vai tentar fazer dos 50 anos do Clube da Esquina, né? Homenagear todos os que fizeram parte. Falando de letra, quanto mais referência você tem mais conteúdo para passar. E na batalha também, você pensa mais, você pensa longe. Você tá fazendo aqui, falando do rap, aí depois faz uma referência Jorge Amado, por exemplo, igual eu fiz nessa vez. É assim. Aqui no coletivo a gente começa com o conhecimento. Que o conhecimento é uma batalha que você tem as palavras no papel, que é colocado ali, e aí você tem que rimar com o seu conhecimento que você tem sobre aquelas palavras, não necessariamente rimar com as palavras, e sim com o conhecimento. E é no primeiro round. Aí, a partir do segundo round, a gente já tem um bate-volta, que é chamado da Batalha de Sangue. A Batalha de Sangue é um MC contra o outro, que tem o objetivo de você se mostrar superior nas suas rimas, na sua levada, e que é usar ataques, né? Você está atacando o seu adversário, enquanto o outro adversário vai responder os seus ataques. Tem um nível bacana que tem campeões repetidos, mas mesmo da praça, muitas vezes muita gente está com uma vitória da batalha. Então muita gente está ganhando também. E aí eu mesmo cheguei na final hoje e eu tô vendo aí a evolução, não só a minha como de todo mundo, porque a evolução se faz na prática. Eu tive uma influência muito grande da música erudita, né? Por causa do meu avô era professor de violino, né? Minha família tem pianista. E então eu acabava ouvindo muito Rachmaninoff, Tchaikovsky, Bach, então era uma, tipo assim, um pouco diferente, né? E depois eu, por incrível que pareça, da água pro vinho, né? Eu fui lá pro heavy metal, né? Então muita música pesada mesmo do rock and roll. E o rap não, né? O rap ele veio muito depois, né? Depois eu passei por uma transição, depois eu fui entendendo muita questão de música, né? E vi que a música ela tem uma riqueza, né?
tanto no sertanejo, né? A gente vê aí Almir Sater e outros grandes, né? Da MPB, do Clube da Esquina, da Bossa Nova. E o rap, ele começou a ter interesse na minha vida com os Racionais, né? Aí que eu fui começar a ouvir mais rap, entender mais rap. Até então eu não conhecia, não era o meu universo, não. É a partir de 2012, quando eu fiz o primeiro Festival de Cultura Hip Hop, eu acabei tendo um envolvimento mais com rap. Então, o rap me fascinou por ser muito de protesto, né? Principalmente o rap nacional. Ele é diferente um pouco do rap americano. O rap nacional ele é muito de protesto, como os Racionais, como o Renan Inquérito também, que é um rap novo agora, como o Emicida. Então, o próprio Gabriel Pensador, né, que também ele foi muito importante para o processo de popularização do rap, né? Com aquelas músicas com um pouco de ironia, né? E o rap, ele atinge um percentual de pessoas, assim, muito grande, mas principalmente de uma cultura periférica, né? Que vê no rap a possibilidade de produzir coisas legais. E eles estão produzindo muita coisa legal. O pessoal da Rua Declama, eles lançaram livros com rap, com poesias de várias pessoas lá, né? A nossa intenção é que futuramente a gente também consiga fazer isso aqui em Caratinga. Então, essa resistência da gente ter começado, a pandemia parou, né? E eu ter me afastado um pouco e eu vi que as pessoas se organizaram para fazer isso. E é muito importante esse tipo de organização. Quem quiser acompanhar as atividades da Escola de Rimas pode ficar ligado nas redes sociais do Nudoc e da Batalha de Caratinga. No Instagram, os endereços são @NudocUnec e @BatalhaCTGA. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.